quais são os primeiros sinais que o cuidador pode perceber em casa, que pode ser um quadro demencial, principalmente do tipo Alzheimer, né? O Alzheimer tem uma característica de inicialmente comprometer a memória recente, ou seja, o idoso ele se lembra perfeitamente de coisas de anos atrás, coisas da juventude, da infância, mas ele não se recorda de coisas no presente, coisas recentes, né? Coisas do mesmo dia, por exemplo. Então isso faz algumas vezes que ele conte uma história diversas vezes. Então isso é muito comum, essa queixa do familiar. Falar, doutor, meu pai está contando várias vezes a mesma história, né? E muitas vezes quando o paciente está presente, né, a gente pergunta, mas o senhor percebe que tem contado várias vezes a mesma história? Logicamente não, né? Na maioria das vezes, até isso é uma dica. Existe até uma frase que a gente usa, que é assim, o paciente que se esquece, ele não lembra que esqueceu. Ou seja, muitas vezes quando a demência é patológica, o paciente não percebe, ele não tem esse sentimento de que está esquecendo. A não ser quando o outro, né, quando muitas vezes até pode ter alguma irritação de algum parente, né? Papai, você repete muito, então acaba que ele se sente constrangido e só por esse motivo é que ele identifica esse problema. Os primeiros sintomas. Primeiro, memória recente. Isso é um indicativo muito grande de que possa ter acontecendo uma síndrome demencial. Outra dica importante que a gente vê no dia a dia é quando a linguagem fica comprometida. Como que a gente vê esse domínio específico da linguagem? Basicamente, a linguagem é a característica de nomear objetos, né? Por exemplo, uma caneta, né? Você vai perguntar como é o nome, qual é o nome disso? O paciente muitas vezes vai hesitar, gaguejar, coisa de escrever, né? Ele não vai ter essa parte da linguagem de nomear objetos, né, de uma maneira saudável, né, de uma maneira adequada. Então isso não se vale tanto para objetos quanto para pessoas. Então troca frequentemente o nome de pessoas, de familiares, né, refere-se muito às coisas usando negócio, aquele negócio, ou seja, a palavra foge muito. A palavra, nomear adequadamente os objetos, as coisas. Então isso aí também é uma segunda dica, então, que o cuidador pode estar percebendo. Memória recente e linguagem. Basicamente, com essas duas a gente já consegue já ter uma característica bem, se estiver atrapalhando a funcionalidade, já são algumas características bem importantes de algum quadro demencial, principalmente do tipo Alzheimer, né? Lembrando que tem outras doenças demenciais também, só que a gente hoje está falando só do Alzheimer. Então, basicamente, essas são as principais dicas que o paciente vai passar para a gente, né? No consultório a gente pode estar. Os principais exames solicitados na consulta, quando a gente percebe que tem alguma coisa diferente, que possa ser doença mesmo, não a senescência, né? Ou seja, que está atrapalhando a funcionalidade, né? São os exames de laboratório, são os exames de sangue, para a gente tentar determinar essas causas reversíveis, né? Então, tireoide, hormônio, dosar a tireoide, hormônios da tireoide no sangue, dosar as vitaminas para ver se há algum déficit de vitamina B, dosar algumas doenças, né? Alguns exames para determinar se tem alguma doença infecciosa, como HIV, sífilis, né? Sífilis é uma doença, né, que nas fases terciárias acomete o sistema nervoso central, causando demência, causando alteração neurológica. Então é uma das causas também que deve ser investigada nessa primeira abordagem. Exames de imagem, né, a gente sempre, é importante a gente ter um exame de imagem muitas vezes tem mais importância, principalmente nas fases iniciais, para descartar, né, outras causas, como eu falei anteriormente, algum hematoma dentro da cabeça, alguma hidrocefalia, que é uma alteração também que é cirurgicamente corrigida, tumor cerebral, algum câncer, né? Então, situações entrariam como diagnóstico diferencial do Alzheimer, né? Que na neuroimagem vai nos dar algumas dicas. Quando apresenta alguma alteração, a principal alteração característica da doença de Alzheimer
é quando uma regiãozinha específica do cérebro, que a gente chama de hipocampo, está atrofiada. Como eu falei anteriormente, com a idade, o nosso cérebro pode se atrofiar de uma maneira proporcional, uma maneira inteira, né? Todas as regiões proporcionalmente se atrofiam também. Agora, se nessa região do hipocampo tiver uma atrofia mais significativa, essa fala bastante a favor aí de doença de Alzheimer. A região do hipocampo é como se fosse o nosso HD, fazendo analogia aí com o computador, né? Então é como se fosse o centro da memória, né, do computador que a gente tem na nossa cabeça. Então, quando existe alguma patologia, alguma lesão no hipocampo, a parte da memória é a parte mais comprometida, mais rapidamente é comprometida. Então, diante de um exame físico, de uma entrevista, que é o fundamental, tanto com o paciente quanto com o familiar ou cuidador, somado ao exame de laboratório e ao exame de imagem, a gente consegue, a maioria das vezes, aí, dar o diagnóstico de doença de Alzheimer, né? Por que é importante a gente dar o diagnóstico correto? Né? Primeiro, para fazer o tratamento adequado, né? Cada demência, cada síndrome demencial tem um tratamento diferente. Então, para tratar corretamente. E segundo, que é muito importante também, é saber o prognóstico, ou seja, saber como que vai evoluir. O saber como vai evoluir é tão importante para o doente, do paciente, para o idoso que está recebendo o diagnóstico, para fazer aí o planejamento, até mesmo por questões burocráticas, questões de sucessão, né? Ele saber, uma coisa que a gente tem feito, que tem sido recomendado muito, até pelos conselhos de medicina, é o testamento vital, né? É o paciente determinar, enquanto tiver uma consciência adequada, tiver uma parte cognitiva adequada, saber o que ele vai querer e o que ele não vai querer, né? Que faça com ele, a saúde dele, né? No momento que ele não puder, mas não conseguir mais expressar as opiniões, né? Por exemplo, ele pode relatar que ele não quer ser entubado, não quer ir para a UTI de maneira nenhuma. Ele pode relatar que não quer receber sonda de alimentação por sonda, né? Então, ele tem o direito, né, de escolher o que ele vai querer, né, enquanto está lúcido, num futuro adiante, quando ele não tiver mais capacidade de tomar decisões, né? Então, isso eu vou fazer até uma aula específica para isso, né, como que se faz, né, por que é tão importante fazer, que isso é importantíssimo, tanto para o próprio paciente quanto para a família, né? A gente sabe que para a família tomar algumas decisões, principalmente em cuidados paliativos, é muito difícil, quando o paciente não expressou previamente nenhum desejo, né? Então, às vezes, passar uma sonda, às vezes, alguns tratamentos mais invasivos, né, que não era desejo do paciente, o familiar tendo que tomar uma decisão em conjunto com o médico, se torna muito mais penoso, né? Então, a gente sempre recomenda, quando dá esse diagnóstico, que o paciente se organize, né, muitas vezes até com um advogado, fazer um testamento vital que é para ele, até mesmo o testamento planejando sucessão, né, porque realmente a doença tem um curso evolutivo, né, embora muitas vezes pode ser mais lento, né, mas ele fatalmente, a evolução é para a incapacidade, né, para um nível de dependência absoluta. Saber, né, entender e saber qual o tipo de demência é muito importante para isso, além do tratamento, para ter esse prognóstico, saber o que fazer nos próximos meses, nos próximos anos e entender como que vai evoluir essa doença.